Bezerra Hashem Daf Samer Zayin, Tratado de Eruvin. Estamos Daf Samer Zayin, na terceira linha, Amar le Ravuna Bele de Rav Yoshua le Rava. No meio de um assunto como Rava explicou a opinião de Shmuel, aparentemente Shmuel fala que não podemos fazer bitul reshut, a pessoa se proibir de usar esse hatzer que ele mora, se desvinculando desse hatzer, transferindo sua posse para outros moradores. Se ele está fazendo isso, transferindo sua posse para uma pessoa vizinha a esse hatzer, ou as pessoas do outro hatzer, ou uma das pessoas do outro hatzer, ou a pessoa que tem drissat regel, ele tem o direito de passar para outro hatzer, ele não pode fazer bitul reshut, se desvincular desse drissat regel. Esse direito de passar é como se a pessoa morasse no segundo pátio e proíbe os outros de carregar, e se ele não participou do Ruvei Hatzirot, como já vimos em extenso nos dapim anteriores, ele não pode fazer bitul reshut, se desvincular dessa drissat regel que ele tem num pátio vizinho. Isso falou Shmuel, Rav Yochanan já discutiu com o Shmuel. Rava explicou a opinião de Shmuel, diferente de Abaye. Rava falou que a maioria dos casos realmente não vai ter bitul reshut de um recinto para outro recinto. Rava falou que tem um caso específico que sim vai ter bitul reshut. Porém, a Gemara trata no caso que temos dois pátios. Um pátio interno, a outra pessoa entra na rua no primeiro pátio, o pátio externo. No fundo desse pátio tem uma porta para um pátio interno. Esse pátio inteiro tem drissat regel. A única passagem que eles têm para a rua é através do pátio externo. Sobre isso falou Rava que se eles fizeram Eruvei Hatzirot entre esses pátios, seria permitido carregar entre esses pátios, porém uma pessoa esqueceu de participar do Eruv, essa pessoa impossibilita esse Eruvei Hatzirot de funcionar. Todas as pessoas têm que participar do Eruvei Hatzirot, como já vimos anteriormente, para tornar todo esse recinto um recinto particular das pessoas, como se eles morassem juntos numa mesma casa. Uma pessoa esqueceu de fazer o Ruvei Hatzirot, falava que o Ruvei Hatzirot não vai valer, e falava que não vai ser possível fazer bitul reshut também. A solução seria que essa pessoa se desvinculasse dos dois pátios, se desvinculasse do pátio interno, e se desvinculasse do pátio externo também. É como se ele não morasse lá, e não faz mal que ele não participou do Eruv, se ele não mora lá. Ele falava que não é possível fazer bitul reshut nessa situação, uma vez que essa pessoa tem drissat regel no pátio externo. É como se ele morasse no pátio externo. E as pessoas do pátio interno também têm drissat regel no pátio externo. É como se todos morassem no pátio externo também. E uma dessas pessoas não fez o Eruv, impossibilita todos de carregar. Porque ele não pode fazer bitul reshut no pátio externo. Essa drissat regel que ele tem, como se ele não tivesse a drissat regel, esse direito de usar o pátio externo. Falava que ele bitul reshut, mechatzer lechatzer, não pode fazer o bitul reshut, se desvincular do posse que a pessoa tem num pátio vizinho. Já vimos o motivo disso no daf anterior também. Sendo assim, ele continua morando no pátio externo, não participou do Eruv, impossibilita todos de carregarem. Isso falou Rava, mas tem uma pergunta contra Rava. Mas Ravuna Bele de Rav Yoshua le Rava. Perguntou o sábio contra Rava. Vechisha hachechad min hapnimit velo irev. Amais ten asurot. Ravuna Bele de Rav Yoshua se trata no caso que eles fizeram o Eruvei Hatzirot juntos, os dois pátios, e colocaram essas duas refeições do Eruv no pátio interno. Se uma pessoa do pátio interno esqueceu de participar do Eruv, a mais tem a surot, por que é proibido carregar nos dois pátios? Tem uma solução. Libatel haibar primit, lebne primit. Essa pessoa do pátio interno pode fazer bitul reshut, se desvincular do pátio interno. É como se ele não existisse mais no pátio interno. Veteite hitzona vetistare beadaio. Pergunta-me, o que acontece com relação ao caso do Eruvei Hatzirot? O pátio externo pode carregar também no pátio interno, pode usar o pátio interno também, uma vez que tem Eruvei Hatzirot. Uma vez que o Eruvei Hatzirot está também no pátio interno, então o pátio externo, ele está acostumado a entrar no pátio interno para ver como está o Eruv, se o Eruv está bom ou não. É como se o pátio externo também tivesse drissat regel, direito de caminhar no pátio interno, e morasse junto com as pessoas do pátio interno. Se essa pessoa que esqueceu de fazer o Eruv faz o bitul para as pessoas do pátio interno, automaticamente está fazendo o bitul também para as pessoas do pátio externo. Você vai falar que na frente, Kemar que era Beliezer? Por que você fala esse conceito como Rabi Eliezer? Ele falou, de amareno seria levatel de jude colechado errado, que fala Rabi Eliezer que a pessoa está fazendo o bitul reshut para várias pessoas. Ele não tem que falar que está fazendo o bitul reshut para todas as pessoas, todos os nomes. Pode falar que ele está fazendo o bitul reshut para algumas pessoas e já é suficiente. O motivo de Rabi Eliezer é, como já vimos na Gemara da Chavava Mudbet, que a pessoa que faz o bitul reshut para algumas pessoas está subentendido que está fazendo o bitul reshut para todas as pessoas que moram naquele recinto.
Então fala aqui, uma vez que as pessoas do pátio externo têm drissat regel no pátio interno para ver como está o eruv, as duas refeições. É como se eles morassem junto com as pessoas do pátio interno. Realmente, essa pessoa que esqueceu de fazer o eruv não pode fazer o bitul reshut para as pessoas do pátio externo, porque Rava já falou que não podemos fazer bitul de um hatzer, de um recinto para outro recinto. Porém, ele pode fazer o bitul reshut das pessoas do pátio interno. E falou da beleza que é suficiente para englobar todas as pessoas que moram naquele recinto. Então é como se ele tivesse feito o bitul reshut a todas as pessoas que moram no pátio interno, incluindo as pessoas do pátio externo que moram lá, que tem trissat regel, lá tem o direito de passar por lá. Nesse caso, eu falo que é possível fazer bitul reshut mechatzer lechatzer. A pessoa pode fazer o bitul reshut se desvincular de sua posse também para as pessoas do pátio externo, uma vez que ele não está mencionando o nome dessas pessoas do pátio externo. Indiretamente está funcionando para as pessoas do pátio externo, mas isso funciona assim, isso pergunta a verdadeira bicha para Rava. Fala aqui, Kamina Lerabaná? Fala Rava, eu falei a minha opinião, conforme a opinião de Chachamim, não como Rabi Eliezer, de Amri, que falou os Chachamim, diferente de Rabi Eliezer. Tzarich levater ekol echad vechad, que a pessoa que está fazendo o bitul reshut tem que mencionar o nome de cada pessoa que mora nesse pátio e está transferindo a sua posse para essa pessoa. Sendo assim, essa pessoa que esqueceu de fazer o bitul reshut tem que mencionar também as pessoas do pátio externo. Aí o eruv já não funciona. Aí o bitul já não funciona. Ele não pode fazer o bitul reshut de um hatzer para outro hatzer com relação às pessoas do pátio externo. Porque realmente, conforme a opinião de Rabi Eliezer, seria diferente a Lacha como vimos anteriormente. Continuando com Rav Chizda e Rav Sheshet. Rav Chizda e Rav Sheshet vão ter um diálogo com relação às leis do capítulo. Porque a Gemara introduz como era a relação entre Rav Chizda e Rav Sheshet, como eles se respeitavam. Que para o quando Rav Chizda encontrava Rav Sheshet, Rav Chizda maltea se fevate mimatniata de Rav Sheshet. Rav Chizda tremia os seus lábios de temor do conhecimento de Rav Sheshet, da Bekiut de Rav Sheshet. Rav Sheshet era muito baqui, conhecia todas as Mishnayot de cor, e Rav Chizda tinha o receio que Rav Sheshet ia perguntar uma contradição nas Mishnayot, e Rav Chizda não sabia responder. Esse era o respeito que Rav Chizda tinha para Rav Sheshet. Rav Sheshet, Marta kule gufim epipule de Rav Chizda. E Rav Sheshet tremia todo o seu corpo de temor do pilpul, de como Rav Chizda era afiado, como Rav Chizda era profundo nas suas perguntas. Rav Sheshet tinha receio que Rav Chizda ia perguntar uma pergunta muito profunda para Rav Sheshet não ia saber responder. Esse era o respeito deles de um para o outro. Fala, Rav Chizda e Rav Sheshet. Rav Chizda perguntou para Rav Sheshet uma questão. Shnei batim e shnei tzidei reshut harabim. Temos duas casas, uma casa de cada lado da rua, uma casa na frente da outra. Ou seja, temos duas paredes, um em cada lado da rua. Mishneh tzidei reshut harabim, um em cada lado da rua. O baal nochrim veikifum mechitza beshabat. É proibido carregar entre essas casas, com certeza. Não dá para fazer eruv nessa situação, porque é uma rua no meio. Porém, vieram goim e construíram duas paredes a mais. Uma parede de um lado das casas, outra parede do outro lado das casas, conectando entre as casas, fechando essa rua como um hatzer, como um pátio na frente das casas. Mal qual é a halakha? Isso foi acontecendo no meio do Shabbat. Eles não vão poder fazer o Vechatzerot aqui. Será necessário fazer o Vechatzerot porque é um pátio coletivo, é um pátio que duas pessoas moram lá, só pode carregar se fizer o Vechatzerot. Porém, pergunta mal qual é a halakha com relação a bitul reshut. O que eles poderiam fazer aqui, uma pessoa vai fazer bitul reshut, vai se desvincular desse hatzer, tornando esse hatzer como um hatzer individual da pessoa que não fez o bitul reshut, e essa pessoa pode carregar de sua casa para o hatzer e vice-versa. Será que isso é válido ou não? Explica como é que essa pergunta depende de uma outra pergunta. Machloket Shmuel e Rabi Yochanan. Vimos a opinião de Shmuel anteriormente. Shmuel falou que só existe o conceito de bitul reshut, a pessoa se desvincular de uma propriedade, se cumpre aqui dois requisitos. Um requisito é que essas duas pessoas que moram nesse recinto proíbem um ao outro de carregar sem o eruv hatzerot, sem desculpar as duas refeições em sociedade e colocarem em uma dessas casas. Esse é um requisito. Outro requisito é que era possível fazer o Vechatzerot da véspera de Shabbat. Essa foi a machloket entre Shmuel e Rabi Yochanan. Conforme Shmuel isso é necessário, conforme Rabi Yochanan isso não é necessário.
Por exemplo, um caso, temos dois pátios, um vizinho ao outro, com um muro entre eles, uma porta nesse muro conectando esses dois pátios. Cada pátio tem uma saída independente para a rua. Não tem drissat regel aqui que um pátio pode passar pelo outro pátio para sair para a rua. Será que é possível fazer bitul reshut ou não? Bitul reshut seria que um pátio se desvincular do seu próprio pátio, tornando esse pátio secundário ao pátio vizinho, a uma extensão do pátio vizinho, uma vez que não tem uma pessoa que tem uma propriedade lá. E as pessoas do pátio vizinho poderiam carregar também nesse outro pátio, através do Rovei Hatzirut que eles colocaram no seu pátio. Será que isso é possível ou não? Fala Shmuel, isso não é possível. Porque aqui não se cumpre esses dois requisitos. Realmente é possível fazer o Rovei Hatzirut da véspera de Shabbat, para carregar entre um pátio e outro. Porém, um pátio não proíbe o outro de carregar. Cada pátio pode fazer o Rovei Hatzirut individual e carregar no seu próprio pátio. Não é necessário que eles façam o Rovei Hatzirut entre os pátios para poder carregar em cada pátio individualmente. Então, Osrim não se cumpre aqui esse requisito de Osrim, que um pátio proíbe o outro de carregar. E, conforme Rabbi Yochanan, é sim possível fazer Bitul Reshut. Mesmo que um pátio não proíbe o outro de carregar, é sim possível fazer Bitul Reshut. Já vimos a explicação dos detalhes dessa machlok no daf anterior. Sobre isso, fala aqui Rav Hizdar. Rav Hizdar perguntou com relação a esse caso, que os goim fizeram paredes em Shabbat, fazendo essa rua um hatzer das casas. Será que é possível fazer bitul reshut nessa situação ou não? Fala, aliba demanda amar en bitul reshut me hatzer le hatzer. Conforme Shmuel que fala que não existe bitul reshut de um hatzer, de um pátio para outro pátio, como esses dois pátios que estão aqui vizinhos e não tem drissat regel de um para o outro, lotibai lechav. Aqui a pergunta nem começa, porque rasta, se sabemos, deibau le'aruv me'etmol, que mesmo que eles poderiam fazer o eruv da véspera de Shabbat, Matzme Arvi, eles poderiam fazer isso da véspera de Shabbat, como por exemplo naquele caso dos dois pátios, um vizinho ao outro, cada pátio tem uma saída para a rua, eles poderiam ter feito o eruv Hatzirut da véspera de Shabbat, mesmo assim fala que Shmuel que não existe o bitul reshut nessa situação. Amar en bitul reshut, Shmuel falou que não existe o bitul reshut de um pátio para outro pátio. Uma vez são dois pátios independentes, eles não têm drissat regel de um para o outro, não podem fazer bitul reshut, não se cumpre aqui esses dois requisitos de Shmuel. Então, se nesse caso que eles poderiam fazer o Rovei Hatzirut da véspera, não tem bitul reshut, aqui é um caso mais grave ainda. Deibau le'aruv me'etmol lo matzme arvi. Se eles, mesmo que eles quisessem fazer o eruv da véspera de Shabbat, não seria possível fazer o Rovei Hatzirut? Não tinham paredes da véspera de Shabbat, era uma rua no meio. Lokoshken, então com certeza que não vai ser possível fazer o bitul reshut também. Com certeza, conforme o Shmuel, os sábios vincularam essa alahá do bitul reshut com a alahá do eruv. Aqui que eles não tinham a opção de fazer o Rovei Hatzirut da véspera de Shabbat, com certeza não vai ser possível fazer o bitul reshut no Shabbat. Então a pergunta nem começa. A pergunta só começa ali para demanda amar, conforme a outra opinião. Yesh bitul reshut me hatzer, conforme Rabbi Yochanan, que fala que tem sim bitul reshut de um pátio para outro pátio. Isso aqueles pátios independentes, cada pátio tem uma saída para a rua. É possível fazer bitul reshut de um pátio para outro pátio, mesmo que um pátio não proíbe o outro de carregar? Aí a pergunta começa. Hatam, talvez só lá é possível. Que se eles quisessem fazer o eruv da véspera de Shabbat, seria possível? Bitul inami matzmevati. Aí fala Rabbi Yochanan que eles podem fazer o bitul no Shabbat. Eles tinham a opção de fazer o eruv na véspera de Shabbat, podem fazer o bitul em Shabbat. Mesmo que esses pátios não proíbem o outro de carregar, sem o Rovei Hatzirut coletivo, mesmo assim fala Rabbi Yochanan, os sábios sim decretaram essa opção de fazer o bitul reshut. A valacha, porém, talvez aqui nesse caso que os goim fizeram paredes no meio do Shabbat, talvez é diferente, eles não tinham a opção de fazer o Rovei Hatzirut da véspera de Shabbat, que era uma rua entre as casas, não era um hatzer. Talvez aqui, bitul inami, lo matzmevat, talvez aqui não é possível fazer o bitul reshut, uma vez que eles não poderiam fazer o eruv da véspera de Shabbat. Isso é um lado da questão, o primeiro lado da questão, uma vez que os sábios vincularam essa alahá do bitul reshut com a alahá do eruv, uma vez que eles não podiam fazer o eruv da véspera de Shabbat, não podem fazer o bitul reshut também no Shabbat, não tem essa segunda opção do bitul. Isso é um lado da questão, falando, não, talvez aqui não é diferente. No mesmo jeito que lá fala Rabbi Yochanan, que mesmo que esses dois pátios, um não proíbe o outro de carregar, sem fazer o Rovei Hatzirut coletivo, cada pátio pode carregar individualmente. Eles fizeram um Rovei Hatzirut particular de cada pátio. Mesmo assim, fala Rabbi Yochanan que podem fazer o bitul reshut entre os pátios.
Talvez aqui também é a mesma coisa, mesmo que eles não podiam fazer o Uruvei Hatzirot da véspera de Shabbat, porque era uma rua entre essas casas, mesmo assim pode ser que eles podem fazer o Bitul do Reshut em Shabbat. No meio que Rabbi Yochanan discute com o Shmuel e fala que podem fazer o Bitul do Reshut mesmo que um pátio não proíbe o outro de carregar. Talvez eles discutam também com esse outro requisito de Shmuel, que mesmo que na véspera de Shabbat eles não podiam fazer o Uruvei Hatzirot, mesmo assim eles podem fazer o Bitul do Reshut em Shabbat. Isso pode Rav Chizá para Rav Sheshet. Amar lei, respondeu Rav Sheshet, em mevatlim. Fala Rav Sheshet uma vez que eles não podiam fazer o Uruvei Hatzirot da véspera de Shabbat, mesmo que Rabbi Yochanan concorda com o Shmuel, que não pode fazer o Bitul do Reshut. Os sábios sim vincularam essa alahá do Bitul do Reshut com essa opção de fazer o Uruvei Hatzirot da véspera de Shabbat. Se eles não fizeram o Uruvei Hatzirot por algum motivo, essa é uma segunda opção para poder carregar lá em Shabbat, talvez o Bitul do Reshut mesmo em Shabbat. Isso respondeu Rav Sheshet para Rav Chizá. Fala Rav Chizá uma outra questão para Rav Sheshet. Met nochri be Shabbat. Se o Goi faleceu em Shabbat. O caso aqui, como vimos anteriormente, vários Yehudim morando com o Goi no mesmo pátio. O Goi estava em sua casa na véspera de Shabbat. Eles não podiam fazer o Uruvei Hatzirot. Esse Goi faleceu no meio do Shabbat. A questão é se eles podem fazer Bitul do Reshut. Agora o Goi não está mais morando naquele recinto. Sobrou aqui os Yehudim com o recinto coletivo dos Yehudim. Não podem carregar sem fazer o Uruvei Hatzirot. Não podem fazer o Uruvei Hatzirot no meio do Shabbat. Já vimos que só pode fazer o Uruvei Hatzirot da véspera de Shabbat. O Uruvei Hatzirot se concretiza no Ben Hashmashut, na entrada do Shabbat. Porém, mesmo que eles não podem fazer o Uruvei Hatzirot, pergunta lembrar, será que eles podem fazer o Bitul do Reshut ou não? O Bitul do Reshut funcionaria que todas as pessoas menos uma iam fazer o Bitul do Reshut, iam se desvincular desse recinto. Esse recinto não é mais um recinto coletivo, já virou um recinto particular dessa única pessoa que não fez o Bitul do Reshut. E todos podem carregar da casa dessa pessoa para o pátio e vice-versa. E também objetos que estavam no pátio na entrada do Shabbat. Isso não era mal. Qual é a alahá? Será que é possível fazer o Bitul do Reshut nessa situação que o Goi faleceu no meio do Shabbat? Explica Rav Chizá a questão, conectando esse caso com o caso da Machloket Rabbi Yochanan e Shmuel anteriormente. A questão lá era que vários sábios estavam numa hospedaria em Shabbat. O Goi que morava naquela hospedaria não estava na entrada do Shabbat. Os Yehudim fizeram Uruvei Hatzirot para carregar lá em Shabbat. O Goi veio no meio do Shabbat. E o Goi anulou o Uruvei Hatzirot dos Yehudim. A questão é essa que eles podem alugar do Goi essa posse que ele tem no pátio, desvinculando o Goi desse pátio, como já vimos essa solução anteriormente. Consequentemente, sobrou só os Yehudim no pátio. Eles não podem fazer o Uruvei Hatzirot, porque não existe o Uruvei Hatzirot no meio do Shabbat. Eles poderiam fazer Bitul do Reshut, como já vimos. Todas as pessoas iam fazer o Bitul do Reshut para uma dessas pessoas, só essa pessoa não ia fazer o Bitul do Reshut. E, como já vimos anteriormente, poderiam carregar da casa dessa pessoa para o pátio e vice-versa. Fala Rabbi Yochanan, realmente eles podem alugar do Goi no meio do Shabbat e podem fazer o Bitul do Reshut também. Shmuel discutiu com o Rabbi Yochanan. Fala Shmuel, eles não podem alugar do Goi no meio do Shabbat, eles não vão poder fazer o Bitul do Reshut no meio do Shabbat. O motivo de Shmuel é que nessa situação eles não poderiam fazer o Uruvei Hatzirot na véspera de Shabbat, mesmo que o Goi não estava em sua casa na véspera de Shabbat, porém ele ia voltar no meio do Shabbat e anular o Uruvei Hatzirot dos Yehudim. E o Goi não estava na sua casa na véspera de Shabbat para eles alugarem do Goi sua posse no Hatzer e consequentemente fazer o Uruvei Hatzirot da véspera de Shabbat. Fala, Shmuel não pode fazer o Bitul do Reshut nessa situação, mas que eles poderiam alugar do Goi no meio do Shabbat. Isso falou Shmuel. Rabbi Yochanan discutiu com o Shmuel, como vimos anteriormente. Explica Rav Chizá a questão aqui. Aqui o Goi faleceu no meio do Shabbat. Fala, aliba demanda amar sochrim. Conforme Rabbi Yochanan que fala que podemos alugar do Goi a posse dele no Hatzer, o Goi veio no meio do Shabbat, podemos alugar dele, podemos fazer o Bitul do Reshut também, Lotiba Elecha. Aqui a pergunta nem começa, com certeza que está permitido fazer o Bitul do Reshut. Hashta, se sabemos, Tarte Avdina, que Rabbi Yochanan fala que podemos fazer dois procedimentos. Um procedimento é alugar do Goi no meio do Shabbat, outro procedimento é fazer o Bitul do Reshut no meio do Shabbat. É permitido? Hadami Baia, com relação a um procedimento só, de fazer o Bitul do Reshut depois que o Goi faleceu, Mibaia, existe alguma hipótese que vai estar proibido e com certeza vai estar permitido? Aqui é só um procedimento, e Rabbi Yochanan fala que dois procedimentos também está permitido. Então, conforme Rabbi Yochanan, a pergunta nem começa, com certeza está permitido. Ela que te vai, a pergunta só começa, Riba de Mande Amar, conforme a opinião que ele sorri. Conforme Shmuel que fala que não podemos alugar do Goi, quando o Goi veio no meio do Shabbat, e não podemos fazer o Bitul do Reshut também.
Fala, Tarte o de Loavdina. Talvez só o Shmuel falou que não podemos carregar naquele recinto, porque é necessário 2 procedimentos. Alugado, agora só posso ser no Hatzer, depois fazer o Bitul Reshut. Talvez aqui é demais. 2 procedimentos no meio do Shabbat, fala, Shmuel não se faz. A Hadavdina, porém, aqui é suficiente fazer um procedimento só. O procedimento de Bitul Reshut, não é necessário fazer o aluguel do Goi, porque o Goi faleceu. Talvez aqui é permitido. Ou Dilma, talvez não, Loshna. Do mesmo jeito que Shmuel falou que lá não podemos fazer o Bitul Reshut, porque não podemos fazer o Verhat Zerot da véspera de Shabbat. Também aqui não podemos fazer o Bitul Reshut no meio do Shabbat, mesmo que o Goi faleceu. Ou mesmo que não podemos fazer o Verhat Zerot da véspera de Shabbat, mesmo que o Goi estava na véspera de Shabbat, mas eles não conseguiram alugar do Goi na véspera de Shabbat, não poderiam fazer o Verhat Zerot da véspera de Shabbat, consequentemente não pode fazer o Bitul Reshut também. São os 2 lados da questão. Será que eles vincularam realmente essa halakha de Bitul Reshut somente quando a pessoa pode fazer o Verhat Zerot da véspera de Shabbat ou não? Amar Lei, falou Rav Sheshet, Ani Omer Mevatli, eu sustento que pode fazer o Bitul Reshut. Rav Sheshet disse que eles poderiam fazer o Verhat Zerot da véspera de Shabbat, que eles poderiam alugar do Goi a posse do Goi no Hatzer na véspera de Shabbat. Eles não fizeram isso, mas eles poderiam alugar do Goi. Se eles alugassem do Goi, seria possível também fazer o Verhat Zerot da véspera de Shabbat. Sendo assim, é como se eles pudessem fazer o Verhat Zerot da véspera de Shabbat. Nessa situação, fala Shmuel que se cumpre os 2 requisitos. Um Yehudi proíbe o outro de carregar sem fazer o Verhat Zerot. Outro requisito é que seria possível fazer o Verhat Zerot, mas pode fazer o Bitul Reshut também. Continua Rav Sheshet, da Amnuna Amar En Mevatim. Fala Rav Sheshet, porém Rav Amnuna, Rav Sheshet era companheiro de Rav Amnuna, chamou ele pelo nome Amnuna. El Mevatim, conforme Rav Amnuna, não é possível fazer o Bitul Reshut conforme a opinião de Shmuel. Porque na prática eles não alugaram do Goi na véspera de Shabbat, só posse no Hatzer. Não era possível fazer o Verhat Zerot da véspera de Shabbat sem alugar do Goi. Não é considerado que eles podiam fazer o Verhat Zerot e não podem fazer o Bitul Reshut também, porque os sábios vincularam essa halakha de Bitul Reshut com a halakha de Verhat Zerot. Isso fala que Gemara Machlokes de Rav Sheshet e Rav Amnuna nessa situação, que se eles pudessem alugar e fazer o Verhat Zerot, é considerado como se eles pudessem fazer o Verhat Zerot, ou não, uma vez que na prática eles não alugaram do Goi, é considerado que eles estavam impossibilitados de fazer o Verhat Zerot também. Continua agora, maravilha, Amar Shmuel falou o sábio em nome de Shmuel. Nochri sheyesh lo petach arba al arba. Uma situação de um Goi morando no mesmo mavô e no mesmo beco com Yehudim. E os Yehudim não podem carregá-la. Porém, Nochri sheyesh lo petach arba al arba. Porém, esse Goi tem uma porta de fundo que mede 4 tfachim, 40 centímetros de largura. Patuach le biká. Essa porta está aberta a uma biká, uma planície de campos. Afilo machnisa motzig malim kronot kolayom kulo derech mavoi. Mesmo que ele usa esse mavoi frequentemente para entrar na sua casa, entrando com camelos, entrando com vagões em sua casa, ou seja, usos importantes e pesados desse mavoi, derech mavoi, enoser albnei mavoi. Fala que agora esse Goi não proíbe os Yehudim de carregarem. Uma vez que esse Goi tem uma porta de fundo para uma biká, uma planície de campos, que é uma área bem vasta de uso, você fala, mas por que o Goi não proíbe os Yehudim de carregarem? Porque, uma vez que esse Goi tem uma porta de fundo ou uma biká, uma planície de campos, ele prefere essa porta de fundo, uma vez que ele pode usar esse campo muito mais do que ele pode usar uma voi. É como se ele não morasse numa voi, é como se não existisse uma porta para uma voi. Uma vez que a porta principal da casa do Goi é a porta entre a casa dele e a planície. Como se não morasse numa voi e não proíbe os Yehudim de carregar. E Bailo perguntaram aos sábios: Patuach le karfaf mal. Qual é a relação ao karfaf? Um karfaf é um campo que tem parede, já não é uma área limitada de uma planície de campos. Então pergunta, será que também se fala que a porta principal do Goi é a porta entre a casa do Goi e o Karfaf? Ou não, uma vez que o Karfaf não é tão importante assim, já tem um limite de uso, então automaticamente ele está conectado a uma voi, uma vez que não é um uso tão importante no Karfaf, ele proíbe os Yehudim de carregarem. Falou o sábio nome de Ulfena, um sábio também, viramos a página. Afilo patura para o Karfaf. Falou o sábio, mesmo que o Goi está aberto no Karfaf, uma vez que o Karfaf é uma área mais ampla do que uma voi, com certeza ele tem mais possibilidade de usar o Karfaf do que uma voi, uma vez que ele tem que dividir uma voi com os Yehudim. A área principal de uso do Goi também é o Karfaf.
e a porta principal de entrada da sua casa é a porta entre o Karfaf e sua casa, e não proíbe os Yodim de carregar. Continua com Rabba Viravios e Damitarvai. Eles falaram juntos, limitando essa alahá de Urfena. Fala, no Chri, se um goi está aberto a um Karfaf, Betzatayim Moser. Se esse Karfaf mede até um Betzatayim, é uma área de 35 metros quadrados, os sábios associaram essa medida com a área do Hatzir Mishkan, no pátio do tabernáculo do Mishkan, no deserto, e calcularam que essa é a área clássica de um recinto privado. Se o Karfaf mede até um Betzatayim, até essa área de 35 metros quadrados, ou seja, aí o Goi proíbe os Yodim de carregarem. Uma vez que um Karfaf tem uma área limitada, então não é confortável usar essa área, automaticamente ele está conectado a uma voi, esse beco que ele está dividindo com os Yodim, ou seja, ele proíbe os Yodim de carregarem lá. Uma vez que esse uso do Karfaf não é um uso tão importante assim para desvincular esse Goi de uma voi para o Karfaf. E o termo Betzatayim, para esse Karfaf mede mais do que um Betzatayim, é não ser. Aí o Goi não proíbe mais os Yodim. Uma área bem ampla, mede mais do que 35 metros quadrados, então o Goi está aberto ao Karfaf, mas o que está aberto a uma voi e não proíbe os Yodim de carregarem. De Israel, porém, a alahá com relação ao Yodi é inversa. Betzatayim menos, eles têm um Yodi aberto a um Karfaf, na porta de fundo, aberto a uma voi na parte de entrada, e não participou do Shitufei Mavot. Fala aqui Rabbi Rav Yosef, Betzatayim enosir. Se esse Karfaf mede até um Betzatayim, até uma área limitada de 35 metros quadrados, enosir, aí ele não proíbe os outros Yodim de carregarem. E o termo Betzatayim, ou seja, por isso esse Karfaf mede mais do que um Betzatayim, aí o Yodim proíbe os outros Yodim de carregarem nesse Mavoi. Para entender essa sugya, temos que revisar alguns pontos de vimos na Masechet Shabbat, começo de Masechet Eruvin também, com relação aos recintos em Shabbat. Existem 4 recintos com relação às leis de Shabbat. Existe um Reshut Yachid, um recinto privado. Tem 2 requisitos para um recinto ser um recinto privado, ele tem 4 paredes, e tem que medir no mínimo 4 tefachim quadrados, 40 centímetros quadrados. Se tem essas medidas ou mais, então automaticamente é possível carregar lá nesse recinto livremente. Com certeza essas paredes medem 10 tefachim, 1 metro ou mais. Isso é um recinto privado. Existe um recinto público. O recinto público é um recinto que não tem paredes e o público usa isso frequentemente. Para a Torá é proibido carregar no recinto público 4 amot, 2 metros, é proibido carregar de um recinto privado para o recinto público e vice-versa. Existe um outro recinto chamado Carmelita. Carmelita é um recinto que não tem paredes, não é um recinto privado, mas também não parece também com o recinto público, porque o público não usa isso frequentemente. Como o mar. O mar não tem paredes, mesmo assim o público não frequenta o mar constantemente. Então o mar é um Carmelita. Pela Torá, seria permitido carregar do Reshut Yachid para um Carmelita e vice-versa, do Reshut Rabim para o Carmelita e vice-versa. Por isso, os Ramim falaram que uma vez que esse Carmelita não tem paredes, então vamos proibir carregar como se fosse uma rua para quase todas as situações. Para as pessoas não se confundirem e carregarem também na rua. O quadro recinto é uma comptur. Qualquer recinto que está a uma altura mais do que 3 tefachim do chão, mais que 30 centímetros do chão, e não mede 4 tefachim quadrados, mas de menos que 4 tefachim quadrados é uma comptura, é um lugar neutro, mesmo de Rabbanan é permitido carregar do Reshut Yachid para lá e vice-versa, de um Reshut Rabim para lá e vice-versa. Com relação a um Karfaf, o Karfaf é um campo que tem paredes. É um Reshut Yachid pela Torá. Porém, Lo Kaf Ledirá, nesse caso, quando as pessoas construíram esse Karfaf, essas paredes, não tinha uma casa aberta a esse Karfaf. Foi Lo Kaf Ledirá, as paredes não foram feitas para guardar uma residência. Aí a alahá desse Karfaf varia. Se ele mede até um Betzatayim, até uma área de 35 metros quadrados, que é a área clássica de um recinto pela Torá, é o Hatzir Mishkan. Esse recinto, esse Karfaf é um recinto privado por todos os efeitos. Se esse Karfaf mede mais do que um Betzatayim, mais do que 35 metros quadrados, esse Karfaf é um Carmelita. Já é proibido carregar lá mais do que 4 amot, já é proibido carregar de um recinto privado para lá e vice-versa, do recinto público para lá e vice-versa. É como se fosse uma rua para todos os efeitos. Se você falar aqui, Agmará, com relação ao Yehudi, que de um lado está aberto a uma voi e não participou do Shitufei Mavot. Na porta de fundo ele está aberto a um Karfaf que tem paredes. Será que esse Yehudi está desconectado de uma voi ou não? Fala aqui o sábio. Israel Betzatayim enosir. Se esse Karfaf mede até um Betzatayim, consequentemente o Yehudi pode carregar esse Karfaf, como vimos anteriormente,
Enoser, então o Yehudi prefere mais esse Karfaf. Essa preferência realmente desconecta esse Yehudi do Mavoi e conecta ele com a área principal, o Karfaf. É como se o Yehudi não existisse, não morasse no Mavoi, mas não proíbe os outros de carregarem, mesmo que não participou do Shutuf Mavot. E eu tenho Betzatayim, porém, se esse Karfaf mede mais do que um Betzatayim, com certeza esse Karfaf virou um Carmelita, é proibido carregar lá. Então, esse Yehudi não está conectado com esse Karfaf, mas que não pode usar esse Karfaf em Shabbat. Então, automaticamente, esse Yehudi não está conectado ao Karfaf de forma que ele está desvinculado do Mavoi. Pois que não pode usar esse Karfaf, automaticamente ele volta a estar vinculado à sua entrada social, a entrada entre a casa dele e o Mavoi, que é considerada a área principal dele. Continuando, Rabá Minei, Rabá Bar Haklai, Miravuna. Perguntou sobre Ravuna com relação a essa alahá de um Karfaf. Patuach le Karfaf mal. Qual é a alahá com relação a um boi que está aberto a um Karfaf de um lado e uma boi do outro lado? Amarlei, falou Ravuna, e Amru. Vocês já falaram, Betzatayim Osir, que se ele sair do Karfaf, ele até um Betzatayim, não é uma área tão importante para desvincular o goi do Mavoi, então ele proíbe os Yehudim de carregarem, e o Betzatayim não ser. Se esse Karfaf mede mais do que um Betzatayim, automaticamente esse goi prefere muito mais o Karfaf do que o Mavoi, como se ele não morasse no Mavoi mais. Continua Amar Abi Yochanan, falou o sábio, Karfaf e o Betzatayim. Se esse Karfaf, esse campo com paredes, que mede mais do que um Betzatayim, mais do que 35 metros quadrados, Shelou Kavle dirá, quando construíram essas paredes, não tinha uma residência lá, como aquele caso que já vimos anteriormente. A filo curva, a filo kurai, mesmo uma área ilimitada praticamente. Azorei letorro hayav, a pessoa que joga um objeto da rua para esse Karfaf, está obrigado a trazer o Kurban Hatat, o sacrifício de Hatat, para estar carregando em Shabbat. Pela Torá, fala o sábio, isso vai lembrar, Maitama Mechitzai, pela Torá, essas paredes, mesmo que não é o Lou Kafle dirá, não estão guardando uma residência, mesmo assim, Mechitzai pela Torá é um recinto fechado por Mechitzot, por paredes, é um recinto privado. A pessoa que joga um objeto da rua para um recinto privado, considera estar obrigado a trazer o Kurban Hatat. Porque não pode carregar lá se é um recinto privado, e pela Torá pode carregar em um recinto privado, considera mesmo Midrabanan, o motivo é que não é um recinto privado importante, vê se esse Karfaf mede mais do que um Betzatayim, e essas paredes não estão guardando uma residência, parece como uma rua já, uma vez que é bem vasto. Vocês falaram que uma vez que parece como uma rua, tem as alahot de um carmelita, um recinto rabínico que os Chachamim inovaram. Por isso não pode carregar lá mais do que 4 ou 2 metros. Para a Torá, isso com certeza é um Reshutei, um recinto privado. Sobre isso perguntou o sábio, Metiv Ravuna Bar Chinena, perguntou o sábio, Sena Shebayam Gavoa Asara Verachav Arba'a. Com relação a uma rocha no mar. O mar é o Carmelite, como já vimos. Uma rocha no mar, que tem uma altura de 10 tfachim, 1 metro. Verachav Arba'a. Uma área de 4 tfachim, 40 centímetros quadrados. Já vira um recinto privado. Essa altura dessa rocha é como se fossem paredes que separam entre essa rocha e o mar. E tem uma área importante de 4 tfachim quadrados. É um recinto privado. El metaltelim lomin tochol ayam, é proibido carregar dessa rocha para o mar, está carregando de um Reshutei Yachid para um Carmelite, velomin ayam letochol, e não o inverso do mar para a rocha, está carregando de um Carmelite para um Reshutei Yachid. Pachot mikan metaltelim, porém se as medidas dessa rocha é menos do que 10 tfachim de altura ou menos do que 4 tfachim de largura, metaltelim, é permitido carregar entre o mar e a rocha, entre a rocha e o mar. Ad kama Al Betzatayim. Agora a Breta limita essa alahá. Sobre qual Karfaf se trata? É um Karfaf até um Betzatayim, até 35 metros de área. Porém a Breta não explicou qual alahá a Breta está limitando, sobre qual Karfaf se trata. Sobre o primeiro caso ou sobre o segundo caso. O primeiro caso era a Reisha, que se trata de uma rocha que tem 10 tfachim de altura, 4 tfachim de largura ou mais. É permitido carregar da rocha para o mar e vice-versa. A Seifa era uma rocha que não tem essa altura e não tem essa largura, é permitido carregar entre a rocha e o mar e a rocha, também dentro da rocha também pode carregar. Porém a Breda não explicou qual caso a Breda está limitando, falando que só se trata aqui com um Karfaf que tem média até um Betzatayim, não mais do que isso. Qual a Breda está limitando? Com relação a Reisha, primeiro caso, que essa rocha tinha 10 tfachim de altura, é permitido carregar da rocha para o mar e vice-versa. Ou da Seifa, a Seifa fala que é uma rocha que tem menos que 10 tfachim de altura, aí é permitido carregar da rocha para o mar, e do mar para a rocha.
Fala Mrahaya, sobre qual caso a Breta veio limitar e fala que se trata só num caso de um Betzatayim, não mais do que isso. Ilei Masefa, se trata com relação a Sefa, que a rocha não tinha 10 tefachim de altura, Betzatayim Tfeló, só com relação a uma rocha que mede uma largura de um Betzatayim, até 35 metros quadrados, pode carregar de lá para o mar, não mais do que isso? Não pode ser, vai carmelita, metalteiro. Sábios falaram que uma rocha que tem mais do que um Betzatayim, um carmelite, quando você pode carregar de um carmelite para outro carmelite, com a condição que ele não vai carregar 4 amor, 2 metros ou mais, então não pode ser que a Breta veio limitar a Seifa. Ela lá, vareja, deve ser que a Breta veio limitar o primeiro caso. O caso que a rocha tem sim 10 tefachim de altura. Vai reclamar, isso falou a Breta. Se ela shebayam gavoa asara velo chavdal. Uma rocha no mar com as medidas de 10 tefachim por 4 tefachim. El metaltin lo mitocho layam, velo minayam mitocho. Não pode carregar dessa rocha para o mar, nem do mar para a rocha, está carregando de um recinto privado para um carmelita, ou vice-versa, está proibido. Veat kama. Até qual medida de largura se trata dessa proibição? Ad betzatayim, até um betzatayim. Mais do que um betzatayim, hayatrim betzatayim, metalterim. Se mede mais do que um betzatayim, essa rocha já virou um carmelite. Aí pode carregar da rocha para o mar. Há uma carmelite, e daqui a gente vê que essa rocha que mede mais do que um betzatayim é um carmelite. Tiufta de Rabi Yochanan é uma rejeição ao que Rabi Yochanan falou anteriormente. Rabi Yochanan falou que um mede mais do que um betzatayim, mesmo que lo kafle dirá, quando construíram essas paredes, não tinha uma residência aberta esse carfaf, é um recinto privado pela Torá. A pessoa que joga uma objeto da rua para esse carfaf está obrigada a fazer o korban hatat. Você vê diferente? Uma rocha que mede mais do que um betzatayim e tem 10 tefachim de altura, já vira permitido carregar da rocha para o mar. E se for um reshut errado, como o Rabi Yochanan falou, será proibido carregar da rocha para o mar e vice-versa. Está carregando um recinto privado para um carmelite. Uma contradição da Braita contra Rabi Yochanan. Amarava falou, Rava, mandeloyada tirutse matniata tiufta motivo de Rabi Yochanan. Aquele que não sabe explicar a Braita, vai perguntar uma pergunta contra Rabi Yochanan? Fala, Rava, leolá mareisha. Realmente, que a Braita veio limitar o caso do Karfaf com relação a areisha, uma rocha que mede 10 tefachim de altura. Veja que a Marisa falou a Braita, habitochometaltelin. Isso que a Braita veio limitar, e fala que se trata de um Karfaf até um betzatayim. Não é com relação à lei explícita da Braita, a proibição de carregar da rocha para o mar e vice-versa. É uma dedução que a gente deduz da Braita. Só é proibido carregar do mar para a rocha e vice-versa, se essa rocha tem 10 tefachim de altura ou mais. Hatochometaltelin. Porém, sobre essa rocha é permitido carregar livremente, porque essa rocha é um recinto privado. Tem as paredes de 10 tefachim em volta e tem uma área de 4 tefachim ou mais. Aí limitou a Braita, Veat Kama, quando é que é permitido carregar sobre a rocha livremente? Ad betzatayim. Até um betzatayim. Aí é um recinto privado mesmo, midirabaná, mais do que um betzatayim. Já virou um carmelite, uma vez que lo kavle dirá. Essa rocha não foi construída para pessoas morarem lá, com certeza. Isso respondeu Rava, não tem uma contradição dessa Braita com Rabi Yochanan. Realmente, essa rocha que mede mais do que um betzatayim é um recinto privado para todos os efeitos e continua proibido carregar da rocha para o mar e vice-versa, conforme Rava. Você está carregando no recinto privado para um carmelite. É proibido carregar nessa rocha mais de 4 amot, mais do que 2 metros. Vocês falam que essa rocha é um carmelite, mas Mideoraita, pela Torá, essa rocha continua sendo um recinto privado. Ravash chama Ravash e discute com Rava. Leolá Mareisha. Realmente, a Braita veio limitar a Alachá da Areisha quando a rocha tem 10 tefachim de altura ou mais. Porém, fala Ravash, a Braita não veio limitar essa dedução, que podemos carregar sobre a rocha livremente. Só é proibido carregar da rocha para o mar e do mar para a rocha. Fala Ravash, não. A Braita veio limitar o caso explícito da Areisha. O que significa isso? Fala Ravash. Renamru ve renamru. Os sábios proibiram uma proibição. Proibiram uma segunda proibição. E existe um conflito entre essas duas proibições e a halakha é diferente. Explica como é que significa isso. Renamru. Os sábios proibiram usar da proibição. Karfaf yotem betzatayim, shelo kavle dirá. Um karfaf, aquele campo com as paredes, que mede mais que um betzatayim, mais do que 35 metros quadrados, shelo kavle dirá. Quando construíram as paredes não tinha nenhuma casa lá fixa. E metal telin bola bedalet amot, já virou um carmelita, é proibido carregar mais que 4 amot. Essa é uma das proibições que os sábios falaram, que um recinto shelo kavle dirá, mesmo que tem paredes, é um carmelita. Vamos ver se tem mais que um betzatayim. Ve'enamru, e os sábios proibiram uma outra halakha. É proibido carregar um recinto privado para um carmelite.
Betzataim deixar ele tiltule becule. Com relação à alahá de um Betzataim, uma recinto que tem 4 paredes, e média tem um Betzataim, é permitido carregar todo esse recinto mesmo de Rabanan. Asir Rabanan tiltule, lo minayam letocho, velo mitocho layam. Os sábios proibiram carregar desse recinto para o mar, do mar para esse recinto, está carregando de um recinto privado para um carmelite. Maitama. Yeshutei Achid Murai, porque os sábios proibiram carregar desse recinto para um carmelite, porque esse é um recinto privado, mesmo de Rabanan. Está carregando de um recinto privado de um carmelite. Temos aqui uma cerca rabínica para ele não chegar a carregar de um recinto privado para a rua. Isso é um caso que fala aqui a Gemara. O segundo caso é Yeter Betzataim de Asur Letitule Bekulei. Em relação a uma área que tem paredes, Loukav Ledirá, e mede mais que um Betzataim, que é proibido carregar desse recinto, já virou um carmelite. Sharu Rabanan Letitule Mitocho Layam, Mineyam Mitocho. Aqui vocês facilitaram a alahá, que aqui é permitido carregar dessa rocha para o mar, do mar para essa rocha. Uma vez que essa rocha tem mais que um Betzataim, já parece um carmelite, vocês falaram que é permitido carregar dessa rocha para o mar e vice-versa. Mas então, por que vocês permitiram isso? Na verdade, essa rocha, que mede mais que um Betzataim, como Rabi Yochanan falou, que é um recinto privado, não importa que tem mais que um Betzataim. Se os sábios não iam permitir carregar dessa rocha para o mar e vice-versa, se essa rocha mede mais que um Betzataim, as pessoas iam se enganar. Iam falar que o motivo que não pode carregar de um para o outro é porque essa rocha é um recinto privado e o mar é um carmelite. Por isso é proibido carregar, mas uma vez que essa rocha é um recinto privado, poderíamos carregar sobre essa rocha livremente, mesmo que mede mais que um Betzataim. Isso é um engano que as pessoas iam ter. Por isso estamos falando que é permitido carregar da rocha para o mar e vice-versa, para as pessoas não se enganarem, sabendo que é proibido carregar nesse carmelite, mais de 4 ou 2 metros. Isso vai uma beata de tule becule, as pessoas vão chegar a carregar por toda essa rocha. E se eles vão chegar a carregar nessa rocha livremente, eles não iam saber diferenciar entre essa rocha e uma rua, iam chegar a carregar na rua também, transigindo uma alahá da Torá. Ou seja, de um lado os sábios facilitaram a alahá com relação a esse recinto que mede mais que um Betzataim, permitindo carregar de lá para o outro carmelite, como da rocha para o mar e vice-versa. Porém dificultaram a alahá, que a pessoa não pode carregar sobre essa rocha, nesse carmelite, mais que 4 amot, mais que 2 metros, pergunta não mais não. Por que os sábios diferenciaram entre essas duas proibições? Uma proibição eles facilitaram, com relação a carregar da rocha para o mar, uma proibição eles dificultaram com relação a carregar sobre a rocha. Responde a Gemara, Tochosh Riach. É comum que as pessoas queiram carregar sobre essa rocha. Porque não é comum que eles queiram carregar dessa rocha para o mar e vice-versa. Por isso eles dificultaram a alahá com relação a Tochosh Riach, com relação a essa proibição de carregar sobre essa rocha, uma vez que é comum. As pessoas iam se enganar e iam falar que do mesmo jeito que é proibido carregar dessa rocha para o mar, essa rocha é um recinto privado, e pode carregá-la. Não iam saber diferenciar entre essa rocha e a rua, iam chegar a carregar também na rua. Mas que essa rocha mede mais que um Betzataim. Porém, vocês não proibiram carregar da rocha para o mar e do mar para a rocha, mas que não é comum carregar dessa forma. Continua a um outro acontecimento com relação a um Hatzer, que não foi feito lá o Eruvei Hatzerut. Com relação àquela criança que estava no dia do seu Brit Milá, de Ishtaf Hamimi, que se despejou água quente para lavar a criança. Agora fala em Shabbat, é importante lavar a criança antes do Brit Milá e depois do Brit Milá. Depois do Brit Milá é vital, é Pikuach Nefesh, salva a vida da criança. Antes do Brit Milá é uma coisa boa, ajuda a criança a ter força. Porém, essa água, para banhar essa criança antes do Brit Milá, foi despejada involuntariamente. Eles tinham preparado essa água da véspera de Shabbat, já não podem esquentar a água em Shabbat, não é Pikuach Nefesh, não está salvando a vida da criança. Amar Leuraba, falou para essa família, Neitu Leichanimi Migo Beitai, que tragam água quente da minha casa. Rava morava naquele mesmo Hatzer que essa criança estava. Rava pensou que fizeram o ver Hatzerot e podem carregar de uma casa para outra casa nesse Hatzer. Amale Abai. Abai sabia que não vai ter o ver Hatzerot, lá não podiam carregar. Abai, Verhalo Arvina. Não fizemos o ver Hatzerot, não pode carregar. Amale falou, Rava, Nismo Hashituf. Podemos nos apoiar, o Shituf é uma volta. Rava sustenta como uma das opiniões da Gemara da Ain Gimel Amud Bet, que num caso que não foi feito o Verhat Zerot, mas foi feito o Shitufem Avot, já é permitido carregar das casas para o pátio, do pátio para as outras casas, através do Shitufem Avot. Essa é uma das opiniões da Gemara da Faim Gimel Amud Bet.
E tem uma machloket lá, Rabba sustenta que assim é a halakha. Amarle falou, Abai, haloshat fina, não fizemos shutufei mavot também. Não pode carregar de uma casa para outra casa nesse recinto coletivo, sem ruver hatzerot e shutufei mavot. Fala Rabba, outra solução. Neimru leile nochri, leite e lei. Podemos pedir para um goi carregar essa água, trazer essa água da casa da criança. Sabemos que é proibido pedir para o goi fazer um trabalho proibido em Shabbat, mas aqui se trata de um trabalho rabínico. Também falar para o goi é uma proibição rabínica, no sentido de mitzvah, aquele fazer o brit milá, os sábios não proibiram. Assim sustenta Rabba. Amar Abai, falou Abai, Ba'ai leut velemar, eu queria perguntar uma pergunta contra Rabba. Velo Shavkan Rav Yosef. E Rav Yosef não deixou Abai perguntar. Por quê? De Amar Rav Yosef Amar Rav Kana, que falou o sábio, que a Vina Beira Viudá, quando nós estávamos estudando na Yeshiva de Rav Yudá, a Rav Yudá frequentemente nos ensinava esse ensinamento. Bedeoraita, Vina Tiufta. Tem um rabino permitindo alguma halakha. E aqui tem alguma pergunta contra o rabino. Isso envolve algum assunto da Torá. Conforme essa pergunta, pode ser que está proibido fazer isso pela Torá. Motvina Tiufta, a pessoa tem a obrigação de perguntar para o rabino. Não deixa essa pessoa que recebeu o psak, essa lei, e transgredir uma halakha da Torá com certeza. E depois, se esse rabino esclareceu essa permissão, então deixa essa pessoa fazer essa permissão. Bederabanan, com relação à proibição rabínica, a pessoa deixa o rabino fazer essa decisão rabínica, uma vez que se trata de uma halakha bederabanan, uma halakha também rabínica, e depois a pessoa tem que esclarecer se essa é a halakha. Uma vez que a halakha rabínica é uma halakha mais leve, e a pessoa só vai transgredir isso involuntariamente, ele acha que está permitido, realmente como o rabino falou, então deixamos ele ouvir o rabino e depois perguntamos e esclarecemos essa halakha com o rabino. Por isso, Rav Yosef vai não perguntar para Rabba agora nessa situação, uma vez que ele quer permitir uma halakha rabínica de carregar no Hatzer. Debate Arachi, depois que fizeram o brit milá da criança, Amarle, falou Rav Yosef para Abai, Mai bai tleut vilemar. Qual é a sua pergunta contra Rabba? Amarle, falou Abai, detalhe como se diz na Braita, Azar shvut ve'amiral enochri shvut. Azar significa espirrar. Uma pessoa que está impura a empresa do falecido, ele entrou em contato com a empresa do falecido, a única forma de se purificar é se no terceiro dia da purificação dele vai ser espirrado sobre ele a água da purificação, aquela água de uma fonte que tem a cinza da parada do mar. Também no sétimo dia a mesma coisa. Hazar shvut, se por exemplo no sétimo dia dessa purificação da pessoa cair no Shabbat. Hazar shvut, é proibido midirabanan espirrar essa água sobre essa pessoa. Ve'amiral enochri shvut, também é proibido falar para um goi fazer um trabalho proibido em Shabbat. Fala, mas a shvut ve'nadu chaita Shabbat, do mesmo jeito que a azah, espirrar essa água da purificação é uma proibição rabínica. O motivo dessa proibição rabínica é para as pessoas não chegarem a carregar essa água na rua em Shabbat. Ve'nadu chaita Shabbat, não pode fazer essa azah, espirrar essa água em Shabbat, como já vimos, mesmo numa situação de mitzvah. Por exemplo, a pessoa está no sétimo dia da sua purificação, esse sétimo dia caiu em Shabbat, véspera de Pesach. Se a pessoa não se purificar, não vai poder fazer o Korban Pesach. Falar que é a Breita, e também falar que vai em Pesachim, que não fazemos essa azah em Shabbat. Só vai em Pesachim da Samech Vavamud Bet. A família Nochri, também com relação a falar para o goi fazer uma coisa proibida, a Shvut. É proibido falar para o goi fazer isso. Venado o Chet Shabbat, não pode falar para o goi fazer isso em Shabbat. Falar que a Breita, mesmo na situação de mitzvah, a Breita associou a azah, espirrar essa água, com o caso de Amiral Yakum, falar com o goi, fazer alguma coisa proibida. Isso a Abai queria perguntar para Rabba. Como pode ser que Rabba falou para o goi trazer essa água? É proibido falar para o goi fazer uma coisa proibida, mesmo na situação de mitzvah. Amarle, respondeu a pessoa para Abai. Velo shalelach ben shvut de'id b'maaseh le shvut de'id b'maaseh. Você não diferencia entre esses dois casos? Isso que a Breita falou é shvut de'id b'maaseh. A pessoa está falando para o goi fazer uma proibição da Torá. Aí é proibido num lugar de mitzvah. Por shvut de'id b'maaseh. Por isso a pessoa fala para o goi fazer uma proibição rabínica numa situação de mitzvah, já é permitido. Isso o Rabba falou para o goi, que já é uma proibição rabínica, falar para o goi fazer algum trabalho em Shabbat, porém, o goi vai fazer também uma proibição rabínica, de carregar no Hatzer sem eruf, uma situação de mitzvah, isso é permitido, isso fala aqui Rav Yosef. De amar, lo amar lenochri zilachim.
A Rabba não falou pro Goi esquentar a água, que é uma proibição da Torá. Se for para carregar no Hatzer, isso não está proibido. Fala Rav Yosef, de qualquer jeito, Abai não teria uma pergunta contra Rabba, e Rabba fez corretamente. Isso fala aqui a Gemara. Bezat Hashem, amanhã continuamos novos sugios com novos conceitos. Baruch Adonai Leolam. Amém ve amém.